pastor Leandro, obrigado pela tua palavra e obrigado pelo que tu tem colocado no coração dele, Pai, que nós possamos essa manhã, Senhor, ser ministrados por ti, através da vida do teu filho, Pai. Usa ele com graça, com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, oportunidade de poder compartilhar a palavra. Nós estamos aqui no terceiro domingo, né, abordando alguns temas a respeito eu diria que é mais, a gente fala de liderança cristã, mas como eu já expliquei aqui, né, vocês sabem, todos que estão participando se entendem e devem se entender como chamados a liderar, né? Então a gente viu no primeiro encontro um pouco sobre uma marca fundamental de um cristão, né, que é ser um servo, né? Uma marca que era na vida do nosso Senhor Jesus talvez a mais forte, que ele mais tenha falado a respeito disso. Também nós vimos sobre a nossa responsabilidade no domingo passado de ser influência nesse mundo, né? E as metáforas fortes que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo vão colocar essa condição, né? Essa responsabilidade, como ser sal, como ser luz, né? E como ser astros, luzeiros nesse mundo, né? Essa geração perdida, como cartas, né? Como cartas de Cristo, né? Para esse tempo, para esse mundo. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre também esse discipulado, né? Esse caminho de discipulado, né? Também todo o cristão, ele é um discípulo e ele deve também fazer discípulo, né? O Roberto citou aqui o texto lá de Mateus 28:18, né? Que vai falar sobre isso, né? A gente chama de a grande comissão, né? Então, ide por todo mundo, né? Fazendo discípulos, né? E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ali também nesse texto vai dizer que Jesus recebeu toda a autoridade, né? Jesus, antes de liberar eles para essa missão, ele vai dizer que recebeu do Pai toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. Esse tema, essa palavra autoridade, também vai aparecer depois lá no Sermão do Monte, né? Onde Jesus vai falar sobre, está encerrando as suas palavras ali, a doutrina do reino, que ele define do reino que ele estava naquele momento estabelecendo, né? Então ele vai traçar ali um panorama sintetizado de tudo que é aquela doutrina do reino de Deus, né? E que é para nós também, né? E vai terminar dizendo assim, lá no final de Mateus 7, no versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A gente sabe muito bem o que acontecia durante uma reunião com Cristo, né? Quando Jesus se reunia, muitas coisas aconteciam, muitas palavras eram ditas, muitos milagres eram feitos, né? Enfim, era algo estrondoso, né? E o Sermão do Monte então encerra com a multidão toda admirada da doutrina, né? E reconhecendo que Jesus, ele tinha um ensino diferenciado do ensino que eles recebiam das autoridades espirituais do seu tempo, daquela época, né? E a palavra autoridade aqui é uma palavra interessante a gente entender um pouquinho, porque ela é diferente de poder. Algumas traduções até trazem lá em Mateus 28 a palavra poder, mas ela é diferente, até a palavra usada ali no texto original, né, é exousia, que é autoridade, e para a palavra poder nós temos a palavra dínamos, que é uma palavra diferente, né, que traz um outro contexto, né? Talvez a gente possa até, de repente, entender da mesma forma, seja uma questão de semântica do português, mas o fato é que há uma distinção sim, né, em relação à questão de poder e autoridade. Poder simplesmente é algo que a gente recebe e executa coisas, e através do poder nós também convencemos as pessoas a executar coisas. Convencemos não, né? Nós
quando temos poder, nós nem sequer precisamos convencer, nós simplesmente mandamos e elas fazem, né? A gente tem poder. O poder é importante na vida, né? Sem termos poderes estabelecidos, né? Até poderia usar a palavra autoridade, mas como eu estou traçando aqui uma diferenciação, eu vou usar. Mas se nós não temos poderes, né, com força de fazer cumprir aquilo que é determinado, a sociedade se desmantela, né? Então nós temos essa questão do poder, a gente usa o poder nas nossas relações, a gente usa poder dentro da nossa casa, da nossa família, e essa relação é importante para a gente poder também compreender um pouquinho de como o Senhor Jesus utilizava isso. Ele tinha ele era o Deus, né? Ele era o Deus 100% Deus, 100% homem, embora limitado no corpo, transformado, ele tinha todo esse poder e também a autoridade que lhe foi reconhecida pelos homens e depois estabelecida pelo Pai na sua ascensão. Toda a autoridade estabelecida. Então Jesus trabalhava muito bem isso, o poder, e essa questão a gente pode olhar assim para as nossas relações familiares muitas vezes, né? Com os nossos filhos, nós conseguimos trabalhar com a questão do poder por um determinado tempo, né? Quem tem filhos aqui, criou, sabe disso, né? Enquanto eles são pequenininhos, a gente impõe a nossa palavra sobre eles e eles obedecem. São crianças, né? Então nós temos que determinar, né? É assim, é desse jeito. Quando os meus filhos, eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, um tem 16 e outro tem 14 anos, eu levava eles ao médico e às vezes estava um pouquinho acima do peso, né? Ou às vezes estava um pouquinho abaixo do peso, e aí a gente queria justificar ao pediatra, né, algumas coisas. Mas tu vê, só quer comer isso, só quer comer aquilo. O pediatra sempre dizia a mesma coisa: os adultos são vocês. Disse umas 2 vezes: os adultos são vocês, não tem desculpa. É uma criança, né? A gente precisa encontrar mecanismos que façam com que essa criança coma aquilo que é necessário que ela coma. Nós vamos precisar do nosso poder. Vamos buscar metodologias? Vamos. Pedagogias? Vamos. Mas nós precisamos exercer o nosso poder. Na educação, enfim, até que chega a determinada idade e esse poder não funciona mais. Chega uma idade também que seus filhos não têm mais condições de... Né? Ou você conquistou uma autoridade com eles, né? E a gente sabe que é assim nas nossas relações. Muitas vezes acontece que os pais perderem os filhos porque foram relapsos, ausentes, enfim, e acabam não conquistando essa autoridade. Mas tem pais e mães que mesmo depois de muitos anos, filhos já casados, eles ainda ouvem a voz. E por que será que eles ainda ouvem a voz? Porque certamente houve um caminho de autoridade. E as pessoas reconheceram essa autoridade na vida de Jesus. Então a gente tem que aprender um pouco com Jesus a respeito disso, para que a gente cresça nas nossas relações. Isso é muito importante para nós. Estamos envolvidos nesse papel de liderar liderar processos na igreja, liderar pessoas na igreja, liderar a evangelização no mundo. Nós precisamos entender isso, né? O uso indevido do poder, ele vai deteriorar os relacionamentos com o tempo. Com o passar do tempo, pode ter certeza que vai surgir problemas, né? Então nós ganhamos autoridade nas nossas relações, nós ganhamos autoridade na nossa vida cotidiana, diária, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, né? Nosso trabalho, a gente vai ganhando essa autoridade. E Jesus, com o ensino da sua doutrina e com a sua vida, ele ia ganhando essa autoridade diante dos homens. Ele ia recebendo essa autoridade, a ponto de causar transformação íntima na vida das pessoas, transformação de dentro para fora. E esse é o tema mais importante aqui. Eu quero deixar para vocês nessa manhã, que esse caminho de transformar de dentro para fora é talvez o maior desafio que a gente tem, né, nas nossas relações, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, as pessoas que estão conosco, né? Muitas vezes a gente tem em vista dar tarefas para as pessoas,
dar direcionamento para a vida das pessoas. Quando eu falo de direcionamento, eu não falo de um direcionamento cristão, bíblico, porque às vezes a gente não tem esse direcionamento para dar. Muitas vezes quem vai ter um direcionamento bíblico para dar são realmente os pastores, né, os líderes, mas e a gente às vezes não vai ter, nós vamos nos deparar com situações da vida, com pessoas, e que a gente às vezes não vai saber muito bem também o que dizer. Às vezes nem os pastores sabem também o que dizer, não se tem resposta para tudo na vida. Mas nosso papel fundamental está no desenvolvimento das pessoas. Está muito mais atrelado ao desenvolvimento delas do que simplesmente determinar objetivos ou determinar planos. E às vezes nós nos perdemos na massificação. E a gente precisa ter cuidado para isso, de ter esse olhar cuidadoso e individual para a vida de cada um. Conseguir com que as pessoas façam aquilo que a gente quer e depois de um tempo perceber que seus corações não foram transformados, isso será um grande fracasso. Então, com a nossa vida de discípulos, nós temos condições, então, de fazer discípulos. Discípulos à semelhança de Jesus. Esse era o principal desafio de Jesus e era isso que ele trabalhava no coração daqueles homens, trabalhava na vida deles, muito mais que estabelecer objetivos e coisas para eles fazerem, embora tenha dado alguns objetivos e algumas missões, o interesse de Jesus era a transformação da vida deles. Lá em Lucas 9, a gente vai ter um capítulo bem interessante, vocês podem abrir esse texto, muitos acontecimentos ali, muitas coisas estavam ocorrendo. Jesus comissiona os 70 para irem numa missão. Pedro tem uma revelação, né, do alto a respeito de quem era Jesus. Há depois a transfiguração também, né? Então um capítulo recheado de coisas, de elementos importantes ali, até de alguns afazeres. Mas quando Jesus vai falar sobre, quando Jesus vai falar sobre o discipulado, sobre aqueles que queriam segui-lo, ele vai falar algumas coisas muito fortes. Para nós, vou usar essa palavra aqui, termos sucessos, talvez não seja a melhor palavra, agora me falta uma palavra melhor, para nós conseguirmos alcançar o alvo, melhorar isso aqui, alcançar o alvo daquilo que o Senhor Jesus estabeleceu para nós, nessa caminhada de discípulo e de poder discipular. A gente só consegue discipular a partir do momento que a gente é discípulo. E o discípulo, fazendo o link com aquilo que eu falei aqui no início, a gente consegue isso através de autoridade. E a autoridade a gente conquista pela nossa vida e pela nossa doutrina, e de acordo com como a gente vive. Doutrina e vida são coisas muito importantes. Às vezes as pessoas gostam de separar uma coisa e outra. Não, eu vou ficar só com a doutrina, mas a vida não condiz. Não, eu vou fazer só isso aqui, mas vou deixar a doutrina de lado. Alguma coisa em algum momento vai dar errado. Vai haver alguma disfunção. Então nós precisamos focar nessas coisas, sermos discípulos para poder fazer discípulos. E lá no versículo 23 do capítulo 9, Jesus vai traçar um panorama aqui daquelas pessoas que queriam segui-lo. Então ele vai dizer: dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear ao mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Então há um cuidado aqui, Jesus está colocando sobre a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. Jesus não está direcionando essas palavras apenas para aqueles que o seguiam, aqueles que haviam sido chamados por eles ali, aqueles homens que estavam mais próximos. Jesus, ele se direciona a todas as pessoas. Inclusive tinha ocorrido ali naqueles episódios uma multiplicação de pães, tá? Então a gente denota por inferência que havia um grande número de pessoas. Então Jesus se dirige a todos aqueles homens, não só aos discípulos, mas a todas as pessoas que estavam na sua volta e que estavam seguindo
E ele traz aqui um cuidado pessoal que aquelas pessoas que queriam ser discípulos tinham que ter consigo mesmo. E quando fala de granjear o mundo perdendo, prejudicando-se a si mesmo, Jesus não está falando de preservação. Às vezes a gente, vou me preservar aqui, eu vou me guardar para que eu seja salvo. Pelo contrário, Jesus está falando de uma exposição. De uma exposição. Porque ele fala no versículo 24 que quem quiser guardar vai perder. Então um versículo não pode estar em oposição ao outro. Quem quiser salvar, perder, mas qualquer que, por amor de mim, perder, vai salvar. Então ele começa, ele coloca 3 situações importantes aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 condições. Você já deve ter ouvido muitas vezes sobre isso. Mas negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. São 3 sentenças aqui que Jesus coloca para aqueles que queriam segui-lo, para aqueles que queriam ser seus discípulos. 3 sentenças: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Se a gente pudesse viver todos os dias com isso um pensamento meu, né? Com essas 3 sentenças na nossa cabeça desde que nós acordamos, talvez a gente tivesse maiores condições de alcançar o alvo, todos os dias. E todos os dias nós também, né, patinamos, deixamos de alcançar o alvo em alguma coisa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O Espírito Santo possa estar latejando essas palavras no nosso coração todos os dias. Negue-se a si mesmo. A palavra negar aqui é uma palavra muito forte. Significa literalmente repudiar. Não é simplesmente uma negação. Às vezes a gente pensa assim: eu vou num restaurante e alguém alguém me oferece um cardápio. Não, isso aqui eu vou negar. Eu até gosto daquilo ali, mas isso hoje eu vou negar. Isso não é como um cardápio. Num dia eu nego, no outro dia eu não nego. Num dia eu posso, no outro dia eu não posso. Hoje eu estou de dieta, não é. A palavra negar aqui, ela traz um pouco menos de peso, mas o significado disso aqui é repudiar totalmente. Repudiar, repúdio. Negar-se a si mesmo. Está falando de ter um repúdio de nós mesmos. A gente facilmente consegue repudiar os erros e os pecados na vida de outros. Não é difícil. Não acredito ser difícil para ninguém. Ao se deparar com um erro de alguém, uma falha de alguém, repudiar aquilo. Repudiar o pecado não é tão difícil assim. Não é tão difícil repudiar o pecado. Pensa num pecado aí, coisa para ti que é. Não é tão difícil de repudiar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui para nós nos repudiarmos. Repudiarmos a nossa condição. Repudiarmos a nossa estrutura de velho homem. Repudiarmos o nosso ego. Repudiarmos o nosso eu. Ou seja, sou eu. Enfim, não é um pecado. O pecado já está. Vai mais além. Além da dificuldade que nós temos de olhar os pecados na vida dos outros, e quando nós olhamos e enxergamos esses erros, essas falhas da nossa vida, nós sermos um pouco mais complacentes, ainda existe esse nível maior que é de não só olhar para o pecado, mas olhar para a nossa condição, olhar para nós mesmos e repudiarmos. Repudiar. Significa também
outro significado desse negar-se, renunciar voluntariamente o nosso direito de escolher. Não temos escolhas. Quando uma pessoa realmente entrega o seu caminho para Jesus, é isso que ele está dizendo, e abraça esse caminho de ser um discípulo, ele renuncia voluntariamente o seu direito de escolha. Quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós não estamos mais à mercê das nossas escolhas, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não há mais nenhum plano, não há mais nenhuma demanda pessoal, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Amém? A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6,20: nós somos comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que são de Deus. Negue-se. O outro elemento aqui, a outra sentença de Jesus aqui, ele diz: tome a cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. Não há escolhas. É como tu levantar todo dia pela manhã e colocar a sua roupa, as suas vestes. Alguém se levanta pela manhã e sai nu? Só se for louco. E de vez em quando aparecem uns loucos por aí na rua, andando pelado. Já faz tempo que não aparece mais, mas tempo atrás em Porto Alegre ainda uns malucos saindo pelado. Mas ninguém, em sã consciência, se levanta e sai nu. A condição aqui de tomar a cada dia a sua cruz é exatamente isso. Não há escolhas. Nós acordamos e nós vestimos a nossa cruz. É o que Jesus está dizendo. Não pode mais fazer o que quero seguir, quero vir após mim, quero ser meu discípulo. Não há concessão. Não há como negociar isso. Vou deixar a cruz aqui hoje e vou sair nu na rua. Sai pelado na rua para te ver o que vai te acontecer. Na sociedade romana, a cruz era um símbolo de vergonha. Um símbolo de vergonha, de sofrimento, de rejeição. Não havia uma maneira mais infame de se morrer naquela época. Era a cruz. Não amenize a cruz. Quando Jesus dá essa sentença para aqueles que queriam segui-lo, ele está dizendo exatamente isso. E Jesus está falando de algo que ele daqui a pouco iria viver, iria passar. Ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Quando nós assumimos esse caminho, todos os dias tomamos a nossa cruz. Não se engane. Vergonha, sofrimento, rejeição. É ou não é assim? Ser um discípulo de Jesus nesse mundo, a palavra diz isso. No mundo nós íamos passar por essas coisas. Então não reclame mais. Não reclame mais quando você for perseguido, quando sofrer vergonha nos lugares onde você anda, por ter uma postura cristã, por ter uma postura diferente do que os demais estão tendo, por se posicionar diferente do que a maioria se posiciona, numa situação em que muitos mentiriam, em que muitos agiriam falsamente. Não se envergonhe de assumir uma postura. Essa é a cruz, é a sua roupa.
quando vier o sofrimento, quando vier a rejeição. Não reclame, não murmure. Entenda que isso faz parte de ser discípulo de Jesus. Você pode até se arrumar de manhã, ficar bonitinho, ficar bonitinha, mas saiba que o seu principal adorno é a cruz de Cristo. É isso que te deixa belo para Ele. É isso que te torna belo para o mundo. É isso que faz a diferença para as pessoas lá fora. Vai ter que sofrer. Vai ter que sofrer. Mas esse é o caminho. A sombra vai te seguir. No momento em que você sair da sua casa de manhã, até o lugar onde você for, no seu trabalho, na sua escola, a cruz estará lá. Saiba que a cruz vai estar lá. Assim como o negar-se significa abrir mão dos nossos direitos, a cruz significa o fim dos seus direitos. Significa o fim dos seus direitos. Aí a gente pode ficar assim: como é que a vida com Deus pode ser uma vida alegre com o fim dos meus direitos? Puxa vida, mas a palavra de Deus diz que nós temos alegria em Cristo. Quando nós entendemos que nós não temos mais direitos, fica mais fácil nós ficarmos gratos por tudo que Ele já nos deu. Quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, fica mais fácil nós nos tornarmos alegres. Reconhecemos que nós não temos nada, e aquilo que nós recebemos de Deus nos deixa feliz e nos deixa alegre. Amém? A cruz acaba com as expectativas que há em nós e que há nos outros. Esse é o efeito da cruz na nossa vida. E isso certamente te deixará mais feliz. Porque no alto dos meus 46 anos, as coisas que mais me deixaram triste na vida eram as expectativas que eu tinha em relação a mim mesmo e às pessoas. Não sei como é que é contigo. Então a cruz significa tudo isso para nós: oposição, reprovação do mundo, abandonar confortos da vida, muitas vezes um caminho de sofrimento, de solidão. Mas não desista. Não recue de carregar a sua cruz. Não recue. Talvez o Senhor ainda vai te levar por lugares muito difíceis. O Senhor vai te conduzir ainda por lugares muito difíceis. Caminhos de dor e de vergonha. Mas não recuse. Não recuse carregar a sua cruz. E Jesus dá outra sentença. Agora, então, siga. Nesse caminho de seguir a Jesus, nós vamos ter que ir deixando coisas para trás. Estava dizendo domingo passado na turma dos primeiros passos, que a gente estava falando sobre a queda, né? E a providência divina. A gente estava falando que e eles testemunhando, eles começavam a ver transformação e mudança na vida deles, em lugares que eles frequentavam, que já não condizia mais, coisas que faziam. O próprio Espírito Santo vai fazendo isso e vai mostrando, né, esse caminho de
de ser um discípulo de Jesus, né? Lá em Mateus 4,19, Pedro e André são chamados, eles deixam imediatamente suas redes de pesca. Jesus diz para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em seguida, mais na frente, Mateus 4,21, Tiago e João têm que deixar seu pai. A palavra diz assim: adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, num barco com seu pai, consertando as redes. E Jesus os chama e eles deixam seus pais para segui-lo. Em Mateus 9,9 nós vemos o chamado de Mateus, onde ele abandona aquela profissão que ele exercia ali junto com os romanos, uma profissão que o deixava numa posição de um usurpador, de um ladrão diante dos olhos do seu próprio povo. Ele abandona tudo aquilo ali, um caminho de riqueza, um homem bem sucedido, e ele abandona aquilo tudo para seguir a Jesus. O texto diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Todos esses são exemplos de pessoas que deixaram coisas que impediam a sua relação com Jesus. Esse é o ponto de ligação. Todas essas pessoas deixaram coisas para trás, porque aquelas coisas impediam a continuidade da sua relação com Jesus. Não é para sair deixando profissão ou deixando pai e mãe. Não, isso é para trazer o exemplo de que havia coisas que eles precisariam deixar para trás, para que naquele caminho de discipulado eles pudessem andar. Por isso que eles tiveram que deixar essas coisas. Se você talvez nunca teve, tu é um discípulo, uma pessoa salva, tu está caminhando, andando nesse caminho de negação, de carregar a cruz, mas na sua vida tu olha assim e talvez tu não tenha ainda o tipo de relação, tipo de intimidade que realmente tu entende que precisa ter com Jesus. Será que não existem algumas coisas na sua vida que você precisa dizer adeus para elas? Será? Certamente na minha vida ainda há coisas que eu preciso olhar e deixar para trás nessa caminhada de seguir a Jesus. Certamente eu ainda não atingi o nível de relacionamento que eu desejo ter com o meu Senhor, nesse caminho de segui-lo. Pode haver sim coisas na nossa vida que nós precisamos deixar para trás. Talvez tu até já saiba o que é, talvez Jesus já tenha até te falado, o Espírito Santo já tenha até te dito, e tu precisa deixar para trás. Aqueles homens receberam o chamado, e para que eles vivessem a vida que eles tinham que viver com Jesus, eles precisaram imediatamente deixar algumas coisas para trás. Outras eles foram deixando no decorrer da caminhada, e ainda assim continuavam mesmo depois. E Pedro mais um pouco, mais coisas para trás. Se nós procurarmos com sinceridade de coração, vivemos essa vida de discípulos, nós teremos certamente autoridade para fazer discípulos. Fazer discípulos. Há quem diga que um discípulo saudável
gera outros discípulos. E esse é um chamado para a nossa vida, um chamado para todos nós. Não podemos passar uma vida infértil. É uma reflexão para a nossa vida. Nessa manhã, nós precisamos gravar essas palavras de Jesus no nosso coração. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aquele que quiser vir e andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós temos exemplos de pessoas que não foram capazes de fazer isso. A palavra de Deus aborda, enfim, pessoas que olharam o custo, olharam o preço e não conseguiram. Desistiram. Algumas décadas atrás, havia um louvor que dizia assim: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. Amém? Te convido a baixar a sua cabeça, para nós estarmos orando. Saiba que se você está aqui nessa manhã e recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você já está nesse caminho de discipulado. Não há mais volta. Não há mais volta. Já colocou a mão no arado. Não olhe para trás. Apenas reconheça a sua dependência total do Senhor. Reconheça a sua dependência do Espírito Santo nessa manhã. E peça forças para viver essa vida de abnegação. Não é fácil, não é fácil. Mas Ele nos prometeu força, nos prometeu graça, nos prometeu misericórdia renovada a cada dia. Portanto, nessa manhã, assuma a sua responsabilidade, o seu compromisso diante do chamado do Senhor para a sua vida, para ser discípulo. Não há chamado maior do que esse, não há realização, não há feito maior do que esse. Negue-se, repudie a si mesmo, renuncie aos seus direitos, vista a sua cruz todos os dias e siga o Senhor. Rompa com aquelas coisas que ainda te impedem de ter mais proximidade ainda com Ele. Peça isso ao Espírito Santo para te dar forças nessa manhã, para seguir a sua caminhada, para seguir a sua jornada como um peregrino nessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar, mas enquanto estamos aqui, Senhor Jesus, nós queremos andar de uma forma digna, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Por isso precisamos de Ti, Jesus. Precisamos. Nos fortalece nessa manhã, fortalece os meus irmãos que estão aqui, fortalece a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.